Olá, querido aluno, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana, né, com as nossas aulas remotas. E nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar o gênero, o tipo textual, melhor dizendo, chamado texto instrucional, né? O próprio nome dele já dá a entender do que nós vamos falar. Ele vai trazer, gente, instruções, orientações para que nós sigamos, certo? Então, vamos continuar. Bem, gente, o texto instrucional destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter informativo e objetivo. Gente, ele é informativo porque ele traz informações para o leitor. E ele é objetivo porque ele traz uma linguagem que é clara, que é concisa, que é objetiva, ou seja, que é fácil de entender. Para qualquer pessoa que conseguir pegar esse texto, conseguir pegar todas as informações e realizar conforme o passo a passo que ele fornece, certo? Em seguida, nós temos este texto apresenta vários gêneros, desde receitas, olha aqui, gente, uma receita, ele é um texto instrucional, instruções de montagem. Quando a gente compra, por exemplo, um ventilador, ele vem desmontado. E lá nós temos um manual de instruções que ensina a gente a montar todas as peças para ele virar o que a gente entende como ventilador. Quando ele diz aqui, o uso de equipamentos, o manual que acompanha um liquidificador, que acompanha uma televisão, o manual que acompanha um DVD e assim sucessivamente. E outro tipo de texto instrucional, gente, são as bulas de remédio. Lá na bula de remédio, nós temos a parte descritiva, em que nós vamos entender e vamos conhecer como aquele remédio é feito, quais as contraindicações, quem é que pode tomar, e também nós vamos ter as informações de uso, se é de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, e assim sucessivamente, para que ele serve, certo? Então, todos esses exemplos são exemplos de textos instrucionais. O texto instrucional serve para explicar quais os procedimentos a executar de forma a realizar determinada ação ou aplicar determinado produto. Por exemplo, olha, veja que nessa imagem aqui nós temos uma muda de planta. Nessa outra nós podemos entender o quê? Que nós temos que cavar o buraco. Nesta outra, nós temos que tirar aquele saquinho que envolve a planta. Depois, nós temos que plantar. Depois, nós temos que regar. E, em seguida, nós temos a planta já crescida, né? Que já frutificou, que já germinou, que já pegou, como nós dizemos assim, certo? Então, até essa imagem, ela é um exemplo de texto instrucional, ok? Depois, nós temos a estrutura do texto instrucional deve ser simples e acessível, de modo a informar clara e sucintamente. Ou seja, não precisa ser um texto longo, extenso, ele tem que ser pequeno, claro, objetivo, sucinto, certo? E a sua leitura deve proporcionar ao leitor uma série de instruções que lhe permitam concretizar corretamente uma ação, ainda que seja pela primeira vez. Por exemplo, gente, aqui nós temos uma folha de papel e dessa folha de papel nós vamos formar o quê? Um pássaro. Ou seja, até as orientações que nós temos nesse papel é um tipo de texto instrucional, porque ensina a gente a fazer alguma coisa, certo? Outro exemplo de texto instrucional, pessoal, são os que explicam procedimentos de segurança em caso de emergência. Daí é que é importante eles serem simples e claros. Às vezes a gente está no ônibus e aparece lá, em caso de acidente, pegue a alavanca e quebre a janela. É um exemplo de texto instrucional, porque ele te dá uma orientação a você fazer em determinado momento, certo? A como dirigir, a como trocar uma pia, certo? Por exemplo, agora na época da pandemia, as pessoas dizem o quê? Use álcool em gel. Então, quando você diz use álcool em gel, a gente está tendo aí um texto instrucional.
use o álcool em gel, mantenha o distanciamento e use a máscara. Exemplo de texto instrucional, ok? Por isso que eu coloquei o álcoolzinho em gel aqui. E, ao fornecer instruções, o texto instrucional caracteriza-se pelo recurso de formas verbais no modo infinitivo, que é como o verbo se apresenta, ou no modo imperativo, identificando claramente as ações ou informando acerca destas em forma de conselho. Né? Ó, veja, apertar a cadeira do bebê ao cinto central no assento traseiro, ou com uma chave de parafusos junte as duas tábuas, certo? Então, aqui nós temos um exemplo no modo infinitivo, que é o modo como o verbo se expressa, e aqui nós já temos no imperativo. Mas eu garanto para vocês que em 95% dos casos, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o modo imperativo, que é o modo que dá a ordem, que dá o conselho, que é este segundo, ok? Logo em seguida, pessoal, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, que é a receita. A receita, gente, ela é um texto instrucional muito utilizado no nosso cotidiano. Inclusive, ela costuma vir nas embalagens dos próprios alimentos que a gente compra, já como um modelo para a gente seguir e utilizar aquilo. Certo? Olha aqui um exemplo de receita. A receita tem duas partes. A lista de ingredientes com as quantidades e tem o modo de preparação, com as sucessivas tarefas a cumprir pela ordem determinada. São as duas partes da receita. Vejamos aqui. Como um texto instrucional, a receita também se caracteriza-se pela simplicidade, a clareza e o uso de verbos no modo infinitivo ou imperativo. Lembre-se que o imperativo ele predomina, né? Batido de manga com aveia. Olha, nós temos 100 como ingredientes, 100 ml de leite, um iogurte natural, uma manga, uma colher de sopa de aveia. Modo de preparo, né? A preparação. Corte a manga em 4 pedaços, junte o iogurte, o leite, a aveia e a manga no copo misturador. Deixe misturar até estar bem líquido e sirva, né? Esse batido aqui, gente, é como se fosse uma espécie de vitamina de manga com aveia, certo? Então, claramente nós temos aqui um exemplo de texto instrucional. Nós temos que sair desse vídeo, dessa videoaula hoje, entendendo que texto instrucional é aquele texto que me ensina algo, que manda eu fazer alguma coisa, que me dá ordem, que me instrui, ok? Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.